Você acelera com Sport TV no Campeonato Brasileiro de Turismo 2017. Imagens ao vivo do Autódromo Internacional de Cascavel. O Oeste Paranaense recebendo mais uma vez a categoria de acesso a Stock Car. Um frio danado nessa manhã em Cascavel. Tem sido assim nos últimos dias. Temperaturas, inclusive na madrugada, se aproximando de 0 grau. E durante essa manhã, comparando com a corrida que aconteceu ontem, nós temos a corrida número 2 do final de semana. Ontem, no sábado, tivemos à tarde a corrida número 1, que você acompanhou agora há pouco no Sport TV. Então, temos uma diferença considerável de temperatura, já por conta da diferença do horário, né? Estamos falando de uma região que é uma das mais frias do Brasil, pela manhã, nos aproximando do inverno, então a galera está se protegendo do frio. Teremos nessa segunda corrida o mesmo tempo de duração da primeira, 35 minutos, mais uma volta, e a obrigatoriedade do reabastecimento. A inversão das 6 primeiras posições, você vê o carro do Gustavo Miyazawa, que larga na 4ª posição. No ambiente temos 10 graus nesse momento, 18 graus na pista, uma diferença absurda para a temperatura de pista ontem. Tínhamos 30 graus no início da prova, que também é uma temperatura baixa para a temperatura de pista. Os pilotos estão acostumados aí a 40, 50 graus, até mais do que isso nas temperaturas de pista. Portanto, uma diferença considerável na estratégia, no desgaste dos pneus. Vale demais você acompanhar essa categoria que vem nos últimos anos se aproximando da Stock Car. Teremos o Pietro Rimbano largando na primeira posição, já que o Pietro foi o 6º colocado ontem. O Gabriel Robe, que foi o grande vencedor da corrida número 1, vai largar na 6ª posição. Imagens aí do Luca Milani, foi o 2º ontem, portanto larga em 5º na corrida número 2. Mesma pontuação, o piloto que vencer a corrida leva 20 pontos para casa. O Autódromo de Cascavel, que tem uma extensão total de 3.058 metros, a curva do Bacião já é o grande primeiro, né, desafio dos pilotos. Já na curva número 1, a curva do Bacião, uma curva em alta velocidade, uma curva de descida, desnivelada. Portanto, os pilotos já têm que acelerar forte e ter muito controle na sua guiada nos primeiros metros do circuito de Cascavel. Tá aí o Gabriel Robe, venceu ontem a sua primeira corrida do ano, ele que chegou até o final de 2016 com chance de título. Final de semana, por enquanto, especial para ele, ele que conseguiu ontem a sua 3ª vitória em Cascavel, busca nessa corrida número 2, quem sabe, a sua 4ª vitória no Autódromo do Oeste Paranaense. Matheus Muniz também com o seu carro número 19 na 7ª posição. Matheus que por muito pouco, né, por ter ficado na 7ª posição, se tivesse ficado em 6º, largaria na frente. Mas como ficou em 7º, larga em 7º também, já que a inversão das posições vai até a 6ª colocação. Fred Sabino está aqui do meu lado, vai contar essa história junto comigo. Mais uma vez, uma alegria estar com você, Fred. Queria que você falasse um pouco o que a gente pode esperar e também o assinante do Sport TV em relação a essa corrida número 2, onde o Pietro Rimbano, que é um dos líderes do campeonato, tá ali na cola do Gaetano de Mauro, buscando a primeira colocação na tabela de classificação, vai ter a oportunidade de largar na frente, e o Gaetano de Mauro na 11ª posição. Fred, tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, amigo do Sport TV. Você vê aí muito frio em Cascavel. Isso promete ser um grande desafio para os pilotos para atingir a temperatura ideal dos pneus. Aí você vê no grid o carro número 11 do Gaetano de Mauro. Vinha fazendo uma ótima corrida no sábado para, inclusive, aumentar a liderança dele no campeonato, mas acabou tendo o pneu furado, teve que abandonar. Isso proporcionou ao Pietro Rimbano se aproximar, apenas 3 pontos. E tá aí o Attila Abreu, piloto da Stock Car, que vai largar inclusive na primeira fila na corrida desse domingo. Tá prestigiando aí o Gaetano de Mauro, já que o Gaetano de Mauro era da academia de pilotos da equipe do Attila na Stock Car. E aí o Pietro Rimbano tem uma grande oportunidade, quem sabe até de assumir a liderança do campeonato. Como você disse aí, o Pietro Rimbano largando na pole position e o Gaetano apenas na 11ª posição. Vai ter que remar muito
o Gaetano de Mauro para tentar buscar aí uma posição que o mantenha na liderança. Se apresenta esse domingo no Campeonato Brasileiro de Turismo como uma boa oportunidade para o Pietro para voltar à liderança do campeonato. Pietro, que teve um problema na segunda corrida em Santa Cruz do Sul, ele venceu a prova, mas depois a direção, observando o momento do reabastecimento, que é obrigatório, percebeu que a equipe errou no momento de reabastecer o carro do Pietro Rimbano. Praticamente nenhum combustível entrou no carro do Pietro naquele reabastecimento. E por conta disso o Pietro terminou aquela prova, de fato, com a 7ª posição na classificação. Isso fez com que o Gaetano de Mauro ficasse com a liderança. O Pietro ficaria na liderança se vencesse a corrida. E aí acabou perdendo a liderança do campeonato para o Gaetano de Mauro. Inclusive, protagonizaram um belo duelo na corrida número 1 ontem em Cascavel. Esse é aquele tipo de resultado que pode fazer muita diferença no final da prova. Daí o Frigoto, outro piloto que está nessa briga pelo campeonato. Frigoto que terminou na 5ª posição. Portanto, larga na primeira fila. E aí o Pietro Rimbano, que tem a missão aí de tentar assumir a liderança do campeonato. Tá aí o público já chegando ao Autódromo Zilmar Beu de Cascavel. Grid formado, daqui a pouco disputas na pista. É o Sport TV nesse cardápio de automobilismo. Você nessa manhã com muita velocidade, curtindo a moto velocidade, curtindo o Campeonato Brasileiro de Turismo. Daqui a pouquinho, 11 da manhã, tem a segunda etapa da Copa Truck, nova categoria do automobilismo brasileiro. Os caminhões vão acelerar daqui a pouquinho no Sport TV 3. Estarei aqui, inclusive, com o Fred Sabino também na transmissão. E hoje, além disso, tem Stock Car, também no Sport TV 3, transmissão 1 da tarde com o Liarin Júnior, com o Lito Cavalcante. E tem Fórmula 1, né? Com exclusividade no Sport TV. O Sport TV 2 vai mostrar o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 a partir de 2h30 da tarde. Transmissão com toda a equipe do canal Campeão, com o Sérgio Maurício, com o Reginaldo Leme, com o Luciano Burti. 1 minuto. E Hamilton na pole, né? Recebeu um presentaço ontem, né? É, uma réplica do capacete do Ayrton Senna de 1987. A família Senna mandou para o Hamilton. Hamilton que igualou o número de 65 pole positions do ídolo dele, o Ayrton Senna. E a reação do Hamilton, você que não viu ainda, pode procurar na internet. Certamente durante a transmissão da Fórmula 1 no Sport TV, nossa equipe vai mostrar de novo. A reação do Hamilton é espetacular, né? No momento em que ele descobre qual é o presente. Estava numa caixa. O capacete também veio com uma plataforma e o vidro, né? Um acrílico, me parece, ali em volta do capacete, mas ele veio dentro de uma caixa. O Hamilton não conseguia ver o que era exatamente aquele presente, né? No meio do público. Nessa nova Fórmula 1, a gente tem informações do circuito de Cascavel, a 3.058 metros. Nessa nova Fórmula 1, né, onde a questão do marketing, a questão da mídia volta a ser muito importante também. A gente tem observado coisas que não vinha observando na Fórmula 1 até o comando do Bernie. Tá aí o Pietro Rimbano, Gustavo Frigoto, Edson Coelho e Gustavo Miazava, as duas primeiras filas em Cascavel. É o grid de largada para essa corrida número 2, Luca Milani na 5ª posição, Gabriel Rubi, Matheus Muniz e Rafael Reis na 8ª posição. Rafael teve problema também no seu carro, porta aberta durante uma boa parte da corrida. Júlio Borleng, Tuca Antoniazzi, Gaetano de Mauro, Marco Cosi é o 12º. Virando a página, Lucas Pérez, Rafael Campos, Antônio Matiasi e o Fernando Cross. São 16 pilotos, portanto, participando dessa corrida número 2. Tivemos 17 pilotos ontem e 16 hoje. Vai ser interessante ver essa corrida de recuperação do Gaetano de Mauro. Curiosamente, ele largou na 11ª posição também na prova de sábado. No caso, devido a um problema na bomba de combustível. E ele chegou a ocupar a 5ª posição antes de cair para 6º e abandonar com o pneu furado.
Lembrando que o Gaetano, por ser o líder do campeonato, tem 80 quilos de lastro no seu carro. O Pietro Rimbano, vice-líder, tem 70 quilos. Portanto, comparando com a corrida de ontem, né, onde tivemos 17 pilotos e hoje 16, não temos a presença nessa corrida número 2 do Dudu Taurizano. Não vai correr na corrida número 2 em Cascavel. Como lembrou o Fred, além do lastro de desempenho ou lastro de sucesso, os 4 primeiros pilotos na tabela de classificação recebem um peso a mais no seu carro, tentando de alguma forma equilibrar a situação para os pilotos que vêm atrás no campeonato e querendo também brigar pelas primeiras posições. Além do reabastecimento, temos o Push to Pass, né? O botão de ultrapassagem no Campeonato Brasileiro de Turismo. São 12 acionamentos durante o final de semana. O piloto escolhe a forma que quer usar. Se quer usar tudo na primeira corrida, se quer dividir igualmente para a corrida número 1 e corrida número 2, se quer usar mais na corrida número 2, fica a critério de cada piloto a utilização do botão de ultrapassagem. E aí fica aquele mistério, né? Quantos acionamentos tem cada piloto, né? Já que a gente não tem acesso a essa informação. Voltas de apresentação, o safety car permanece na pista. Os carros vão tentando compensar esse frio que está fazendo e a temperatura da pista, aquecendo seus pneus. É um desafio ainda maior, não só para os pilotos, mas também para as equipes, né? Sem dúvida. Lembrando que tem pit stop obrigatório, mas não há troca de pneus, apenas reabastecimento. Vai embora o safety car. Eles vêm ali para a última curva para entrar na reta principal. 2 filas indianas paralelas. Teremos a largada na corrida número 2 do Brasileiro de Turismo. Luzes vermelhas em Cascavel. Pietro Rimbano e Gustavo Frigoto na primeira fila. Já temos a largada. Vai atacando o Edson Coelho. Ataca também o Gustavo Miazava. E olha o Pietro Rimbano. Vai perder a primeira posição no bacião. Indo para cima o Gustavo Frigoto. O Pietro segura. Perde um pouco o traçado. O Gustavo Frigoto nesse momento um pouco mais por dentro. Mesmo assim não consegue tomar posição. Pietro Rimbano vai embora. Gustavo Miazava na terceira posição nesse momento. O Rimbano e o Frigoto chegaram a se tocar ali na freada para o bacião. Edson Coelho cai para a quarta posição, perde uma posição, portanto o Edson acabou tracionando de novo. Perdeu tempo. Permanece no ataque ali do Gustavo Miazava. Gustavo continua na frente do Edson Coelho. O Edson que disputou o campeonato até o fim em 2016. E é o Luca Milani que vai para cima dele agora. Muita velocidade no Sport TV. Veja como o Edson procura um traçado diferente. Eles vêm agora para a reta, novamente a reta principal. O Gabriel Roube vai para cima do Luca Milani, do Edson Coelho também. O Gabriel querendo a posição do Luca. Vai ter a prioridade, vem por dentro no bacião para tomar a posição Gabriel Roube. Um final de semana que para ele até agora foi espetacular. Vai querendo conquistar posições também. Mais atrás a gente tem o Júlio Borleng, em cima do Matheus Muniz e do Luca Milani. É muita disputa já na segunda volta. Quem está fazendo um ótimo início de corrida, você está vendo aí, o Gaetano de Mauro. Já pulou para a 9ª posição, tentando assumir o 8º lugar. Você vê na tela agora os 6 primeiros colocados. Pietro Rimbano na liderança nesse momento. Pietro Rimbano vai assumindo com esse resultado a liderança do campeonato, mas tem muita corrida pela frente. É a categoria de acesso a Stock Car. Hoje, 1 da tarde. Você vai acompanhar também a prova de Cascavel da Stock. Com Linhares Júnior, com o Lito Cavalcante. E olha o Tuca, ó. Pra cima do Lucas Pérez. Nessa segunda volta, o piloto mais rápido da pista foi o Edson Coelho. 1:07.842. O Rimbano virou 1:8.078. Fazendo a comparação com os tempos de classificação, o Gabriel Roube ontem conseguiu a pole com 1:6.281.
É começo de prova ainda, os pilotos ainda procurando administrar o espaço na pista e encontrar o melhor ritmo. Já conversávamos também, né, Fred, sobre o fato de Cascavel ter apenas uma curva para a direita. Isso faz também uma diferença no desgaste entre o pneu direito e o pneu esquerdo, né? Já que você tem praticamente todas as curvas para um lado e apenas uma curva para o outro. É, exatamente. Não pelo asfalto, né? Que o asfalto não é muito abrasivo, mas há problemas aí já com o Matiasi. Fica já com a corrida comprometida. Mas eu dizia que o asfalto de Cascavel não é tão abrasivo assim. Só que a quantidade de curvas para a esquerda, principalmente essa do Bacião, que é bastante rápida e inclinada, isso... Opa, olha o Gaetano de Mauro aí saindo da pista. Traseirou o Gaetano de Mauro, foi para a grama, o carro bate no guarda-reio, ele consegue permanecer na pista. É, vamos ver se não foi afetada ali a suspensão traseira direita, já que a pancada ali é forte. Por enquanto ele permanece. Mesmo assim, já tem a corrida comprometida aí, o líder do campeonato. Bom para o Pietro Rimbano. Pietro Rimbano que pode realmente assumir a liderança. O Gaetano de Mauro tinha acabado de fazer a melhor volta da prova. Veja como ele perde completamente o controle do carro, vai para a grama. A grama também um pouco molhada, né, por conta da chuva dos últimos dias. Ela cola na parte dianteira do carro e a parte traseira dele ficou muito avariada, comprometendo totalmente a aerodinâmica. Tá aí o Dudu Taurizano. Dudu, portanto, também não tem condições de continuar. E fazendo aqui um registro, né? Já que safety car, hein? Temos o safety car agora fazendo o registro. A informação que a gente tinha em relação ao grid de largada para essa prova número 2 não contava com a presença do Dudu Taurizano. Por isso que até que no início aqui da prova eu citei que o Dudu Taurizano não estaria presente nessa corrida número 2. Comparando com a corrida número 1, teríamos um piloto a menos. Mas que era justamente a informação que a gente tinha aqui, a informação oficial. Mas o Dudu Taurizano de fato largou, mas infelizmente tem final de prova para ele já no início dessa corrida número 2 em Cascavel. É, por enquanto a gente vê até o Gaetano de Mauro ali no fim do pelotão. Por enquanto o Gaetano continua. E esse safety car foi até bom para ele, porque se o carro dele não estiver danificado, ele pode até tentar ainda uma corrida de recuperação, mas vai ser muito difícil ele manter a liderança do campeonato. Pietro Rimbano provavelmente vai sair de Cascavel como novo líder. Gaetano de Mauro com a parte traseira completamente avariada na sua carenagem. Caminho livre para Pietro Rimbano assumir a liderança do campeonato. Claro que tem muita corrida pela frente, ainda tem o momento do reabastecimento, que é sempre especial. Tá aí o Frigoto no momento que conquistava a posição do Gustavo Miazava. Gustavo Miazava que largou atrás do Gustavo Frigoto. Gustavo Miazava largou em quarto, Frigoto em segundo. E novamente, assim como na corrida número 1, o safety car está presente. Tivemos inclusive o momento da chegada ontem na corrida número 1, com a vitória do Gabriel Robe, no momento que o safety car ainda permanecia na pista. É, a informação que a gente obteve agora é que o Gaetano, pelo rádio, disse que o carro dele não tem danos. Mesmo após aquela batida, ele continua firme na prova. Vamos ver agora se ele consegue novamente escalar o pelotão. Prejuízo, portanto, para Gaetano de Mauro. Está aí a melhor volta do Miazava, 1,7,420 até agora. Ele que é o terceiro colocado na corrida número 2 em Cascavel. São 8 etapas até o final do ano. A última etapa em São Paulo, em Interlagos, tem apenas uma corrida no final de semana. Todas as etapas com 2 corridas e apenas Interlagos com uma corrida. E a gente vê justamente os danos aí na carenagem do carro do Gaetano de Mauro, mas pelo rádio ele informou que não houve danos à suspensão traseira direita, que pela pancada que ele deu, poderia ter sido fim de prova ali mesmo.
Pouco menos de 27 minutos agora para terminar, são 35 minutos mais uma volta regressiva na tela para você que está curtindo o Brasileiro de Turismo. E é interessante que a gente vinha mencionando, Bruno, essa fase de preparação dos pilotos do Brasileiro de Turismo para Stock Car. Você vê o Pietro Rimbano da mesma equipe. Por exemplo, aí você vai ver o momento em que o Gaetano de Mauro perdeu o controle ali na saída do Bacião. Realmente deu muita sorte de não ficar por ali mesmo. Mas eu dizia, os pilotos sendo preparados para Stock Car. O Rimbano que vem da equipe justamente do Cacá Bueno, do Felipe Fraga na Stock Car. E no caso do Gaetano de Mauro, piloto da academia do patrocinador do Átila Abreu. Então é bastante interessante essa preparação, né? Essa escalada que os pilotos vêm dando rumo à Stock Car, que hoje é a principal categoria do nosso automobilismo. E a importância também não só desse contato, né, Fred, de viver o ambiente da Stock Car, já que em todas as etapas do Brasileiro de Turismo também é um final de semana da Stock, são menos etapas em comparação à Stock Car. De qualquer maneira, eles vivem todo o ambiente e o carro, né? Tecnicamente, é um carro que tenta se aproximar a cada ano do carro da Stock Car. Teremos agora a relargada. Safety Car já foi embora. Pouco mais de 25 minutos nesse momento. Pietro Rimbano já olhando para a bandeira verde. Estão liberadas as ultrapassagens no Brasileiro de Turismo. E olha como vai para cima o Cosi, para tomar posição no Matheus Muniz. Já no Bacião, fazendo a curva à esquerda. Pé embaixo para o Marco Cosi. E olha o Luca Milani aí. Acabou escapando, foi para a grama, perdeu muito tempo e vai voltar atrás do Gaetano de Mauro. O grande problema do Bacião é que se você pisar um pouquinho fora da trajetória ideal, pega muita sujeira e aí não consegue controlar o carro. Voltando, portanto, na 11ª posição, Luca Milani. Aliás, 13ª, né? Porque o Lucas Pérez e o Tuca também passaram ele. Exatamente, vai ter muito trabalho aí o Luca Milani. E a gente vê o Frigoto tentando não deixar o Pietro Rimbano disparar na frente. No momento, portanto, o Luca Milani cai para a penúltima posição. Aí tem o Matiasi tentando voltar à pista. O problema é que se ele ficar parado aí, pode ter outro safety car. Tensão total a situação do carro do Matiasi. E olha só como é que tá a traseira do Gaetano de Mauro. Miazaba faz a melhor volta de novo. 1:07.296. Vamos ver se essa carenagem do Gaetano de Mauro não fica numa situação perigosa em que a direção de prova obriga o piloto a fazer uma passagem pelos boxes. Mas a gente vê que em relação a rendimento o carro parece ok. Ele já vai para cima ali do Reis para tentar a 9ª posição. Gaetano de Mauro, líder do campeonato ainda, né? A corrida não acabou. E olha o Matiasi, ó. Permanece ali lentamente indo para o box agora. Pelo menos ele conseguiu tirar o carro da pista. Consequentemente, não devemos ter o safety car. E lá vem Frigoto. Diferença agora é mínima. 0.128. Tá colado o Frigoto no Pietro Rimbano. O Frigoto, para chegar de uma vez assim, ele deve ter usado o botão de ultrapassagem. A gente lembra que, obviamente, o piloto pode tanto atacar como se defender. Miazaba nesse momento é o terceiro, Edson Coelho é o quarto, Gabriel Rubio o quinto, Júlio Borlenga é o sexto. Luca Milani, portanto, acabou caindo para a 12ª posição. Aí você repara, o equilíbrio é tão grande nessa corrida que dos 14 que estão na pista, 10 viraram na casa de 1 minuto e 7 segundos.
Vamos ver o Edson Coelho. Por dentro. Tenta tomar a posição. Permanece na quarta posição o Edson Coelho. Pietro Rimbano em primeiro. Frigoto em segundo. Olha o Gabriel Rube para tomar a posição. Para deixar o Edson Coelho para trás. Assume a quarta posição Gabriel Rube. O Gabriel Rube vem sendo o destaque do fim de semana, né? Uma condição muito segura na primeira corrida. E ele já está em quarto nessa segunda bateria, com tudo aí para beliscar pelo menos o pódio. Já ganhou 2 posições no grid o Gabriel Rube. Tá colado agora no Frigoto. Tá sofrendo ali um Miazava, na verdade, né? O Miazava que tá na frente dele. Ó o Rafael Reis, ó. E o Gaetano de Mauro. Entre os 2 pilotos, tentando roubar a posição. Perde mais um pedaço da carenagem. Fecha a porta o Rafael Reis. Os 3 pilotos tentaram passar juntos ao mesmo tempo. Alguém acabou escapando e o Matheus Muniz acabou se atrapalhando nesse incidente. Perdeu tempo e olha o Gabriel Rube aí, ó. Ganhando uma posição, deixando Miazava para trás. Nesse momento é o terceiro colocado gaúcho. Grande manobra do Gabriel Rube ali na entrada da reta dos boxes. E também ótima manobra do Gaetano de Mauro. Ganhou 2 posições, já é o 8º. Espetacular o final de semana até agora para o Gabriel. Venceu a corrida número 1, largou em 6º na corrida número 2, já está em 3º. Vamos ver agora se ele consegue se aproximar. Fez a melhor volta em 1.7.247. E o Edson Coelho indo para cima do Miazava para tomar a posição. Miazava cai para 5º agora. E faltando 20 minutos de corrida ainda, fora a questão do pit stop obrigatório, o Gabriel Rube pode até chegar para brigar por essa vitória, hein? Porque ritmo ele tem e ele agora vem com pista livre. Frigoto e Rimbano que se cuidem. Olha o Edson escapando. Movimentou a terra, sujou o seu pneu, suja a pista também. Perde tempo, vê o Miazava encostar. E o Júlio Borleng logo atrás. É a disputa nesse momento pela 4ª posição. Olha como é que vem o Júlio Borleng. Pisando forte o carro número 7. É o Sport TV com muita velocidade para você. Nesse início de manhã de domingo. Você que está curtindo desde cedo a Moto Velocidade. Acompanhou agora há pouco a prova número 1 do Brasileiro de Turismo. Já já tem a Copa Truck, tem Stock Car, tem Fórmula 1. É um final de semana, um domingo especialmente para o fã de automobilismo. Especialíssimo, né? E olha, o momento que o Gaetano de Mauro perdeu carenagem, os 3 lado a lado. Matheus Muniz encostou no Rafael Reis. O Rafael Reis encostou também no Gaetano de Mauro. Mas quem se deu mal foi o Matheus Muniz. 3 pilotos ocupando o mesmo espaço, alguém tem que sobrar, né? Não tem jeito. Pietro Rimbano líder nesse momento, não só da prova, mas também do campeonato. Vai somando mais 20 pontos na classificação. Diferença do Frigoto para o Gabriel Rube, 0,552. O Frigoto encostou no Rimbano, mas não tentou a ultrapassagem. E quem já chegou foi o Gabriel Rube. Tá muito bem na corrida o Gabriel Rube. Nas 2 últimas voltas, virando abaixo do Frigoto. 0,509 na volta número 12. 0,337 na volta número 13. Vem de fato com tudo o Gabriel.
Agora, visualmente, pelo menos, a diferença do Frigoto para o Pietro Rimbano diminui. Exatamente, não sei a essa altura se o Frigoto tem acionamentos do botão de ultrapassagem para utilizar, mas ele precisa se cuidar porque o Robe está chegando. São 12 botões de ultrapassagem por final de semana, 12 acionamentos do botão. E o piloto utiliza como quiser. Pode usar tudo na corrida número 2, pode usar tudo na corrida número 1. Fica a critério do piloto e de sua equipe. Melhores voltas na tela, Pietro Rimbano 1:07.436. Frigoto 1:07.457. Essa curva número 3, a única curva à direita do circuito de Cascavel. Ó, terminou agora há pouco a corrida da MotoGP em Barcelona. Vitória de André Dovizioso com a Ducati. Segunda consecutiva. Marc Marques segundo, Daniel Pedrosa na terceira posição, Lorenzo em quarto e Valentino Rossi apenas em oitavo. Maverick Viñales em 10º. Domingo da Ducati. Para quem esperava também um domínio espanhol, né? Deu Itália. Na prova da Catalunha, semana passada na Itália só deu italiano. Todo mundo esperava um domínio espanhol. Foi assim nos treinos classificatórios. Mas na hora da corrida foi diferente. Box aberto, Fred. Olha, esse é o momento mais importante da prova, porque com os pilotos tão juntos ali nessa disputa, quem entrar no momento certo e pegar a pista livre tem tudo para ganhar essa corrida. Por isso que o Robe já está tentando partir para cima ali do Frigoto. E nesse momento o Rimbano respira um pouquinho. Já encostou o Gabriel Robe. O gaúcho vai para cima. Frigoto vai tentando resistir. Vem por dentro o Gabriel. Deu uma fritada nos seus pneus. Permanece na terceira posição. É a briga pela segunda posição. Veja como o Pietro Rimbano, como destacou o Fred, já tem um respiro nesse momento. E vem Gabriel. Na reta mais uma vez. Frigoto vai para o box. Frigoto vai para o box necessariamente, aliás. Obviamente o Gabriel já toma a segunda posição. Decide parar depois. Assim como o Pietro Rimbano também. Alguns pilotos já parando na primeira oportunidade. Agora o Robe vai aproveitar que está com pista livre e vai tentar encostar no Rimbano para tentar a ultrapassagem depois do pit stop. E o Rimbano, também com a pista livre, vai tentando garantir essa liderança, já que o Frigoto provavelmente vai voltar no meio do tráfego. E o Gustavo Frigoto quase que encosta ali. Exatamente isso. Exatamente esse tipo de coisa que pode acontecer. No carro do Gustavo Miazava, né? Quase que os dois Gustavos se chocam na saída do box. Provavelmente o Gabriel Robe vai assumir pelo menos a segunda posição, porque perdeu ali pelo menos uns 2-3 segundos naquela confusão. Lucas Pérez também parando. E olha a fila, ó. Para sair agora. Miazava, Gaetano de Mauro, Cosi, Rafael Reis, todo mundo de volta. Tensão total para saber se o Pietro Rimbano vai parar ou não na próxima volta. O que já deu para perceber é que o Gaetano de Mauro ganhou a posição do Marco Cosi. Mas obviamente a classificação correta a gente só vai ter quando todo mundo parar. Olha o Rimbano aí. Parando Pietro Rimbano, atenção ao reabastecimento. Isso fez com que ele perdesse a vitória em Santa Cruz do Sul. Edson Coelho também para. O Gabriel Robe ficou na pista. Vai tentar aproveitar a pista limpa. Vai parar, portanto, por último aí entre os primeiros colocados o Gabriel Robe. Nesse momento, provisoriamente, é o líder da prova.
E o Gaetano de Mauro indo para cima do Gustavo Miazava, mesmo com avarias na sua carenagem, vai querendo somar ainda mais pontos. Lá na frente o Gaetano, e tá voltando o Pietro Rimbano. E aí a gente vê como se deu mal o Miazava no pit stop, né? Pietro Rimbano nesse momento. Ó, nesse momento o Robe, o Borleng e o Milani nos boxes, tá aí justamente o Gabriel Robe já saindo. Vamos ver em que posições voltam aí esses últimos pilotos que estão fazendo pit stop. É o Gustavo Frigoto, Edson Coelho atrás, um pouco mais de 11 minutos agora para terminar. Aí Pietro Rimbano. Atenção à volta do Gabriel Robe. Volta atrás. Volta atrás Gabriel Robe. E bem mais atrás. Nesse caso, foi melhor para o Pietro Rimbano parar antes. E o Frigoto, portanto, na terceira posição. Gabriel Robe, nesse momento, o segundo colocado. Já já vamos acompanhar a diferença de tempo entre o Pietro Rimbano e o Gabriel. Visualmente é uma diferença considerável. É o Campeonato Brasileiro de Turismo na sua terceira etapa do ano. Sport TV trazendo para você todas as emoções do Brasileiro de Turismo. Todas as corridas do ano na tela do canal Campeão. São 15 no total. Pietro Rimbano na frente, Gabriel Robe o segundo, Gustavo Frigoto o terceiro, Borleng é o quarto, Edson Coelho é o quinto e o Miazava nesse momento na sexta posição. Miazava que largou em quarto. E o Gaetano de Mauro ganhou uma posição realmente do Marco Cosi. Entrou em oitavo, saiu em sétimo. Realmente se dando bem aí o líder do campeonato. Tá ele aí justamente, Gaetano de Mauro. Mas com esse resultado o Pietro Rimbano vai assumindo a liderança do campeonato. Já que o Gaetano de Mauro vem tendo um fim de semana cheio de problemas. E o Gabriel Robe, que venceu a primeira corrida, vai nesse momento conquistando a segunda posição. Final de semana importantíssimo para ele, nesse momento somando no final de semana inteiro, 36 pontos. O Gabriel Robe, olha a diferença aí, ó. 2,9, quase 3. Já é uma diferença bastante tranquila, né? 3 segundos que já permitem ao Rimbano administrar a vantagem sobre o Robe. E agora o Miazava faz a melhor volta da prova, 1,07,166. E a diferença do Robe para o Frigoto, maior, 1,3. Já quase 1,4 a diferença dele para o Frigoto. Nesse momento a menor diferença é essa que você vê aí do Frigoto para o Borleng. Na última volta, 656 milésimos. E destacando o Fred, a corrida do Borleng, né? Largou em nono, nesse momento é o quarto colocado. Exatamente. O Edson Coelho, por exemplo, largou em terceiro, nesse momento é o quinto. Perdeu 2 posições. Já o Borleng alcançando 5 posições na prova. A tendência agora com esse fim de prova, com os pneus voltando a se aquecer, é que os melhores tempos de volta sejam marcados agora, né? Vamos esperar para ver quem conseguiu ter um desgaste menor. Lembrando que esse asfalto de Cascavel não é dos mais abrasivos, então a tendência é realmente os melhores tempos virem no fim da prova. Aí o líder Pietro Rimbano.
Veja como no vídeo demora a passagem do Gabriel Robe. Pietro, nesse momento, lidera não só a prova, mas também o campeonato. Ele que teve a frustração, né, de um erro da sua equipe no momento do reabastecimento na prova número 2 em Santa Cruz do Sul. Venceu a prova, depois foi punido. Viu a liderança do campeonato escapar sem poder fazer nada, né, sem ser uma disputa de fato na pista. E vai tentando compensar a perda dos pontos na última etapa com uma possível vitória nessa corrida número 2. A diferença aumenta agora, aliás, diminui para 2 segundos. Era quase 3 e o Gabriel Robe vai encostando, hein? Caiu muito. Olha a diferença nas últimas 3 voltas. Chegou a 0,588 na volta 23. Caiu demais. Vamos ver se o Rimbano está apenas administrando, se ele tem reserva, ou se o Gabriel Robe vai chegar mesmo. Faltam um pouco mais de 5 minutos para o fim da prova. Na última volta eles até viraram bastante parecidos, mas você vê que no visual está chegando o Gabriel Robe. Gabriel Robe nesse momento, olha, a gente vê ali o carro do Fernando Crossi bem lentamente indo para o box, já com problemas também o carro do Fernando. Esse é o carro do Tuca, levantando a grama, deixando a pista mais suja ainda. Olha, Bruno, caiu para 1,5 a vantagem do Rimbano para o Robe. Temos uma corrida, como diria o poeta. Temos uma corrida, um final que promete ser emocionante. A disputa pela primeira colocação. Você vê na tela a disputa do Miyazawa com o Edson Coelho. 2 pilotos que largaram na mesma fila, na fila número 2. O Edson na 3ª posição, o Miyazawa na 4ª posição. Nesse momento, a disputa é pela 5ª posição. São 2 pilotos que perderam posições durante a corrida. E lá vem Miyazawa para tomar a posição do Edson Coelho. Nesse momento, o 5º colocado, Gustavo Miyazawa. E olha como o Borleng vai para cima do Frigoto, hein? O Gabriel Robe indo para cima do Rimbano, o Borleng indo para cima do Frigoto para tentar tomar a 3ª posição. E o Frigoto fecha a porta, eles se aproximam da reta mais uma vez. Vamos ver se até o Bacião, Júlio Borleng consegue ultrapassar. Vai para cima, a prioridade é do Frigoto. Tentou por fora o Júlio Borleng. A disputa é intensa em praticamente todas as posições do grid. Só um adendo, o Bruno, em relação à disputa do Rimbano com o Robe. O Rimbano, ele tem, aí você vê, ó, já caiu 8 décimos na última volta, a diferença já é 651. O Robe partindo para cima, realmente, em busca da vitória. Mas o Rimbano, ele tem um lastro de 70 quilos, já que ele é o vice-líder do campeonato. Então, ele acaba sofrendo essa pressão no fim do Robe, que não tem esse lastro. E olha o Borleng, vai fazer o X, buscando a ultrapassagem em cima do Frigoto. Vai resistindo o Gustavo Frigoto na 3ª posição. E olha o Gabriel Robe aqui na frente, se aproximando ainda mais do Pietro Rimbano. A diferença é mínima agora, 0,402. Tem tempo de prova ainda para o gaúcho se aproximar ainda mais e, quem sabe, buscar a ultrapassagem. Pilotos jovens disputando o campeonato no Brasileiro de Turismo. Dá para perceber que o Rimbano usa muito mais pista do que o Robe. A gente viu isso na entrada da reta dos boxes e também no Bacião. Eles passam novamente na única curva à direita, a curva número 3. Diferença chegou a ser de 3 segundos de um para o outro. Nesse momento, abaixo de 4 décimos. A gente dizia que o Rimbano já poderia administrar, mas realmente o desempenho dele caiu muito no fim da prova, creio eu, justamente por causa do lastro. E lá vem Gabriel.
Encostado o Gabriel Robe. Mais uma vez na reta. Vamos ver se até o Bacião ele passa. Um pouco menos de 2 minutos para terminar. Vem Gabriel Robe. Buscando um espaço. Pietro Rimbano vai resistindo. Entra no Bacião ainda na frente o Pietro Rimbano. É a disputa pela primeira posição. Vem Gabriel. Uma curva mais lenta agora. Vamos ver o Gabriel. Buscando um espaço mínimo que seja para a ultrapassagem. Impressionante. Por enquanto se defendendo muito bem o Pietro Rimbano. Pietro Rimbano que parecia estabilizado lá na frente, com uma corrida um pouco mais tranquila. Voltou na frente também após o reabastecimento. Mas Gabriel Robe num desempenho sensacional nas últimas voltas. Uma guiada impressionante. Vem pra cima. Querendo a dobradinha no final de semana. Já venceu a corrida número 1. Quer vencer a corrida número 2. Já estamos com menos de 1 minuto agora. Vamos nos aproximando do final. E vem Gabriel. Indo pra cima do Pietro. Pietro fecha a porta e o Gabriel vai passar. Atacou e deu certo. Vai ter a prioridade agora no Bacião. Passa na frente Gabriel Robe. É o primeiro colocado nesse momento gaúcho. Num final de semana até agora espetacular para ele, Fred. Grande ultrapassagem, já vinha se desenhando na volta anterior. Ele inverteu o traçado na última curva, na entrada da reta dos boxes, se posicionou por dentro nesse ponto para assumir de forma brilhante a liderança. O Rimbano se defendeu da melhor forma possível, mas está aí o Gabriel Robe liderando a prova. E a reação da equipe do Pietro Rimbano, né? A frustração. Mas está vivo o Rimbano ainda, hein? Tem botão de ultrapassagem aí. Tá em cima ainda o Pietro Rimbano. São dois pilotos que certamente vão brigar até o final pelo título do campeonato. Gabriel Robe, nesse momento, é o líder. Eles vêm para a reta mais uma vez. Para a última volta. O cronômetro já está zerado. Pietro Rimbano é o segundo colocado. Pelo menos um consolo para o Rimbano é que o Gaetano de Mauro foi ultrapassado pelo Marco Cosi e cai para a 8ª posição Gaetano de Mauro. E olha, visualmente o Gabriel já começa a abrir vantagem em relação ao Pietro. Vai tendo mais dificuldades o Pietro Rimbano nesse momento, já se aproximar do Gabriel. Gabriel Robe que largou na 6ª posição. Olha a expectativa da equipe Motortec. Todo mundo, além de se proteger do frio, também na expectativa da chegada do Gabriel. Gustavo Frigoto, nesse momento, é o terceiro colocado. Vamos ver se o Pietro Rimbano, nas últimas voltas, consegue se aproximar. A vida fica mais difícil agora para o piloto do carro 17. Gabriel Robe passa novamente pela reta oposta. Eles vêm se aproximando agora da curva na entrada da reta. Gabriel Robe se aproxima da vitória. A segunda no final de semana em Cascavel. A 4ª dele no circuito paranaense. Gabriel Robe vence a corrida número 2 em Cascavel. Espetacular o resultado do Gabriel Robe. Venceu a corrida número 1. Na corrida número 1 havia sido pole position. Conquistou a vitória na primeira corrida. Largando em 6º na corrida número 2, consegue a vitória também, Fred. Espetacular a atuação do Gabriel Robe. Veio lá da 6ª posição, ultrapassando 1 a 1 seus adversários, conquistando aí uma grande vitória. E olha, o Borleng superou o Miyazawa por apenas 6 milésimos para conquistar a 4ª posição. Uma corrida muito bacana, cheia de disputas. O Gaetano de Mauro conseguiu apenas 3 posições no grid e a gente vê justamente o final de prova ali. Olha só como veio no finalzinho para tentar a ultrapassagem nos metros finais ali. Ali o Borleng com o Miyazawa, olha só. Lado a lado ali, 6 milésimos apenas a diferença. Nossa, visualmente impossível, né? De saber quem de fato que passa na frente. Júlio Borleng que vinha fazendo uma prova muito boa, aliás, fez uma prova muito boa, né?
Largou na 9ª colocação o Borlengue. E de fato faz uma corrida com muitos méritos o Júlio. Uma prova muito interessante, cheia de disputas. E olha que Cascavel, teoricamente, é uma pista que não é das mais fáceis de se ultrapassar. E mesmo assim a gente viu grandes disputas por dentro, por fora. 3 carros numa mesma curva. Realmente uma grande corrida. E realmente o final de semana é desse rapaz aí. De Pelotas, no Rio Grande do Sul. A 2ª vitória no final de semana em Cascavel para Gabriel Robe. E de novo a bandeira gaúcha com o escudo do Brasil de Pelotas vai para o pódio. Torcedor fanático do Brasil de Pelotas, o Gabriel. Tá aí a festa do gaúcho. Circuito especialíssimo para ele, né? A gente já tinha comentado isso na vitória na primeira corrida. Havia sido a 3ª vitória dele em Cascavel e agora a 4ª vitória do Gabriel Robe. É realmente uma atuação perfeita do Gabriel Robe. Tá aí a bandeira do Rio Grande do Sul e dá-lhe Brasil de Pelotas. Realmente um final de semana para guardar na memória o Gabriel Robe. Lembrando a você que ainda hoje tem Stock Car, 1 da tarde no Sport TV 3, com o Linhares Júnior, com o Lito Cavalcante. Mais cedo, daqui a pouquinho, aliás, né? 11 da manhã, vou estar aqui também com o Fred Sabino com a Copa Truck. A vez dos caminhões acelerarem lá no circuito de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E ainda hoje também a Fórmula 1 no Sport TV com exclusividade, a partir de 2h30 da tarde no Sport TV 2. Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Luciano Burti contando a história do Grande Prêmio do Canadá. Quer mais? Tá bom, né? Tá bom ou tem mais ainda, Fred? Não, tá bom. E a gente já tinha citado aqui, né? A infinidade de categorias que o Sport TV mostra para você. E algumas delas não tivemos nesse final de semana, né? O caso da Fórmula 2, da GP3, da Porsche Super Cup. Porsche Cup Challenge aqui no Brasil. Aliás, a galera que acordou muito cedo teve a oportunidade de ver também, né? A Porsche GT3 Cup Challenge. A íntegra, aliás, os melhores momentos da prova do último final de semana. Lá em Mogi Guaçu, no Velocitar. Transmissão às 7h30 da manhã. Depois a primeira corrida do Brasileiro de Turismo. Agora a corrida número 2. Já tem Copa Truck. É uma sequência, né? Impressionante. Na tela do Sport TV para você que é fã de velocidade. Tá, e o Borlengue que conseguiu esse 4º lugar por 6 milésimos. Impressionante. Gustavo Frigoto na 3ª posição. Largou em 2º. Frigoto também se mantendo aí na briga pelo campeonato. E é o Pietro Rimbano, né? Que até o final era o líder. Largou na 1ª posição, mas perdeu para o Gabriel Robe. Já na parte final da prova. A gente viu ali o Gerson Max, promotor da categoria, dando o troféu e a coroa de louros ali para o Gabriel Robe. Robe, Rimbano, Frigoto, Borlengue e Miyazawa completando o pódio em Cascavel. A foto final. Nessa manhã fria de Cascavel, que vai esquentando à medida que o tempo vai passando também. O sol vai aparecendo, vai brilhando, aumentando um pouco a temperatura. E também, claro, já um clima quente na pista, com muitas disputas no Brasileiro de Turismo. Uma belíssima prova que a gente teve a oportunidade de acompanhar. É hora do champanhe. Gabriel Robe com 40 pontos no final de semana. Não é brincadeira, não. Dobradinha do Gabriel. Coloque esse aqui para os jornalistas, vamos lá. Coloque esse aqui.
Com essa imagem do Gabriel Robe, com a bandeira do Rio Grande do Sul e o escudo do Brasil de Pelotas. E com a imagem da chegada do piloto gaúcho, vencendo mais uma em Cascavel, 2 vitórias no final de semana, 40 pontos só nesse final de semana, Gabriel. A gente vai encerrando essa transmissão do Brasileiro de Turismo, já convidando você para daqui a pouquinho, 11 da manhã, acompanhar a Copa Truck, essa novidade no automobilismo brasileiro, já valendo troféu da Copa Centro-Oeste, etapa que será em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agradecendo o Fred Sabino, toda a equipe do Sport TV. Já a gente se encontra mais uma vez na Copa Truck, 11 da manhã. Valeu demais.